Boa noite, meus irmãos. Amém. Desejo que a paz esteja com todos. Amém. Eu convidar os nossos irmãos para que nós possamos abrir a palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo 16 e o versículo 22 em diante. Por gentileza. Uma alegria, uma satisfação a gente estar juntos, né? Como o pastor falou, há uma unção de estarmos juntos, né? Como irmãos, como corpo, né? Aqui na igreja, estamos juntos, se fortalecendo cada vez mais uns aos outros. Né? Então, quero te convidar para que nós possamos abrir um pouco da palavra. Quero dar a saudação também a todos os ouvintes que estão nos acompanhando pela live, né? Então, o Senhor possa estar abençoando grandemente cada um deles. O Evangelho de Lucas, capítulo 16, ele vai estar contando uma história aqui que nos dias de hoje é muito importante nós falarmos, apesar de ser pouco falado. Vai estar falando um pouco sobre alguns momentos em que Satanás pensou que tinha triunfado e vencido contra o Senhor Jesus Cristo. E agora a gente vê que quando Satanás entende que o plano dele agora estava estabelecido e pronto, já estava feito com a morte do Senhor Jesus Cristo, a grande verdade é que ali se estabeleceu um novo ponto de partida para que começasse então um outro processo que já estava escrito pelos profetas maiores e profetas menores do Antigo Testamento. E agora a gente vai conseguir ver isso, né, nessa parábola que está falando aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 16, e o versículo 22 vai estar dizendo assim, vamos lá. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estamos em tormentos, o rico ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Ele clamando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e ordena a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Amém, meus amados? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, e te agradecemos agora, Espírito Santo. E estamos aqui, Senhor Deus, honrando a tua palavra agora, e te pedimos a tua direção diante desta palavra agora, Senhor Deus, para que o Senhor venha falar conosco, nos direcionando daquilo que o Espírito colocou, Senhor Deus, sobre a minha vida para repartir para com o corpo. Por isso, Senhor Deus, nós te louvamos e honramos a tua palavra, o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Foi embora o cara, me ajuda aqui, não? Maia, isso, cara, me ajuda aqui a colocar. Bom, meus amados, só colocar aqui o tempo. A palavra está falando agora em uma parábola que tem sobre o rico e o Lázaro. O Lázaro este que não é aquele que andava com o Senhor Jesus Cristo. Aqui está tendo uma parábola que está falando em duas ocasiões, né? A primeira ocasião que está falando aqui é em um momento em que o Senhor Jesus Cristo está falando nesse momento em que o Senhor Jesus Cristo ainda não tinha vindo, não tinha morrido e ressurreto aqui na terra. Estamos falando em um momento em que ele está dizendo assim, ó, havia dois mendigos. Olha só que interessante. Haviam dois mendigos. Um era rico e o outro era pobre. O que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com as suas finanças em riqueza ou pobreza. Esqueçam isso. Mas tem a ver aqui com a sua atitude de fé. E a palavra fala, por exemplo, que o rico desfrutou, né? Desfrutou aqui na terra. E automaticamente também, aquele que não desfrutou, desejava comer das migalhas de pães que caíam. Ele se igualava com o mesmo desejo dos cachorrinhos que estavam ali para poder comer naquele momento. Só que nós entendemos aqui em que os dois morreram. E a palavra fala que os anjos trouxeram eles para um lugar aonde havia um abismo entre os dois. Havia um abismo entre o Lázaro e havia um abismo sobre o rico. Agora a palavra fala que o rico estava em tormento, passando uma situação, e Lázaro estava agora do outro lado, onde tinha Abraão, o pai da fé, que estava junto com ele,
onde é colocado como o seio de Abraão. E entre os dois havia um abismo, no qual o rico estava passando agora por uma área de tormento muito grande, no qual ele chegou ao ponto de dizer assim, pede para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha refrescar a minha língua, porque estou num tormento aqui embaixo, em chamas. Esse abismo muito grande que havia entre eles impedia de um passar para um lado e passar para o outro. Comenta-se aqui também na palavra, em que ele está agora entendendo isso, que com esse abismo, que como não tinha como passar de um lado para o outro, agora ele está dizendo assim, então peça, por favor, em que vão até os meus parentes, e vão lá e avisam, pois tenho 5 irmãos, e aviso esses meus 5 irmãos sobre o que é esse processo de estar passando aqui, de estar nesse tormento, para que eles não venham estar aqui junto comigo, e para que eles possam estar sendo salvos. Ele tinha um intuito para que pudesse então alguém voltar então dos mortos e voltar à terra para avisar sobre esse momento, sobre esse tormento. E a palavra nos fala que Abraão está dizendo agora, por exemplo, que se eles não crerem em Moisés e os seus profetas, ainda que os mortos ressuscitassem e viessem naquele momento ali, eles também não iriam crer. Então nós conseguimos entender aqui que há um momento de fé. O princípio era o quê? Eles precisavam crer na palavra, em Moisés e os seus profetas. Era para isso que foi estabelecido essa palavra, para crer em Moisés e os seus profetas, porque o Antigo Testamento era a sombra da vida de Cristo no Novo Testamento. Então o primeiro momento que eles precisavam era o quê? Crer em tudo que ia vir acontecer, crer em Moisés e nos seus profetas. Então aí estava um momento chave para o povo do Antigo Testamento que tinha sobre eles. Agora a palavra nos fala que o Senhor Jesus Cristo, ele triunfou aqui na terra quando ele morre e ressuscita por 3 dias. E a palavra nos fala que quando isso acontece, no meio desses 3 dias, o Senhor Jesus Cristo agora, ele passa em uma situação, ainda que no seu corpo, estando num túmulo. Agora a palavra nos fala que ele desce para o quê? Para ir até este lugar. E quando a gente vê isso, a gente começa a estudar a palavra, que vai estar, por exemplo, em Lucas 9:22, que vai falar o quê? Que ele precisava ser morto e ressuscitado ao 3º dia. Você não precisa abrir. Lucas 9:22, você pode anotar aí por gentileza, vai estar falando exatamente sobre isso. Convém que o Senhor venha a ser morto e ressuscitado ao 3º dia, ou nos acompanhe por gentileza aqui no telão. Então, quando a gente entende isso, nós entendemos que esse era um processo, porque Satanás pensou, agora que eu encravei o Jesus Cristo na cruz, acabou tudo. E na verdade não acabou não. Quando o Senhor Jesus Cristo agora ele vai e desce para este lugar, a palavra está nos amparando e falando que os sinais estariam nos acompanhando. O primeiro sinal, por exemplo, que estão falando, quando os escribas e os fariseus, homens doutores da lei, estavam agora questionando quais seriam os sinais que aconteceriam, o Senhor Jesus Cristo nos fala agora em Mateus capítulo 12, versículo 40. Qual você pode abrir por gentileza? Em Mateus capítulo 12, versículo 40, ele vai estar falando em uma situação. Em qual situação? Em que, olha só, vamos abrir a palavra. Como se fala em sinais, como se fala em a sombra, agora Jonas passou como um sinal, fortalecendo o quê? A vida do Senhor Jesus Cristo e o seu propósito aqui na terra. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 40, vai dizer assim: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Aleluia. Aí nos comprova, por exemplo, que o Senhor Jesus Cristo está. E esse era o propósito do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque até então todo esse povo estava cativo nas mãos de Satanás, no qual estava ainda preso por causa disso. Então, quando o Senhor Jesus Cristo ele morre, nesse período dos 3 dias, agora ele desce até o seio de Abraão para o quê? Para poder resgatar o quê? Os seus. É isso que nos ampara a palavra do Senhor.
Então, quando ele desce lá agora, ele também pega a chave da vida e da morte, que agora é tomada sobre a sua mão, e a autoridade sobre a mesma agora está sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso, nós conseguimos entender o que está falando. Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, você pode anotar por gentileza. Vai falar que o Senhor desce para o quê? Para ministrar a palavra. Então, se nós conseguimos entender que ele desce para ministrar a palavra, vamos ver isso aqui. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então o Senhor Jesus Cristo desce para o quê? Para fazer o seu propósito, pregar para esse povo, trazer esse povo. E agora, por exemplo, eu quero te convidar, abre lá, Efésios capítulo 4, versículo 8. Efésios capítulo 4, versículo 8. Efésios capítulo 4 e o versículo 8. Ora, agora vai estar dizendo assim, no versículo 8 lá: por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Vamos de novo. Por isso foi dito, subindo ao alto, ou seja, subindo ao alto aquele que desceu, levou cativo o que? O cativeiro que estava ali, e deu dons aos homens. Olha o versículo 9 agora dizendo: ora, o que significa subiu, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Nós conseguimos entender esse processo aqui que o Senhor Jesus Cristo está fazendo agora nos seus 3 dias. E entendemos agora que nós começamos a chegar em uma outra etapa. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 18 vai nos trazer agora mais uma testificação daquilo que o Espírito Santo está falando conosco, que vai falar sobre a chave. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 18. Agora vai estar dizendo assim: e o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do... Ora, agora essa autoridade está sobre a mão do nosso Senhor Jesus Cristo. A chave do quê? Da morte, do inferno, está sobre as mãos do Senhor Jesus Cristo. Agora nós entendemos que esse era o processo que havia antes do Senhor Jesus Cristo ter descido sobre a terra, ter sido morto, ter nos trazido aqui a salvação para nós, para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora começa-se um outro tempo, nós entendemos o quê? Que o Senhor Jesus Cristo está com uma autoridade, com a chave da vida e da morte sobre as suas mãos. Agora nós começamos a entender o quê? Por exemplo, Efésios capítulo 2, o versículo 8, o versículo 9, ele vai estar falando o quê? Que pela graça nós somos o quê? Salvos, mediante a fé. Mediante a fé. Eu sei que está todo mundo com máscara, mas nós podemos melhorar isso. Pela fé. É pela fé que nós somos salvos agora. E agora ele vai estar dizendo isso. Então abre lá, Efésios 2, capítulo 8 e 9, vai estar falando exatamente isso. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então agora a fé no Senhor Jesus Cristo, a fé quando nós declaramos que cremos no Senhor Jesus Cristo agora, ela traz o quê? O poder da salvação para a nossa vida. Mas agora nós entendemos o quê? Que o Senhor Jesus Cristo quebrou esse primeiro processo que havia estabelecido, porque o Senhor Jesus Cristo, Satanás ainda tinha a chave e tinha o povo ainda preso, em prisão, ainda que mortos. Mas agora nós conseguimos entender que o Senhor foi lá, derrotou a morte e veio e trouxe agora a chave que está sobre as suas mãos, como nos fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. A autoridade está sobre a mão do Senhor Jesus Cristo. Agora está falando, por exemplo, que pela fé nós somos salvos. Mas também vai estar escrito assim, em Mateus 19 e o versículo 16, você não precisa abrir. Vai estar falando o quê?
de uma palavra que está dizendo, e um rapaz está dizendo, bom mestre. Ele fala com o Senhor Jesus Cristo e diz, bom mestre. Ora, bom mestre. O Senhor Jesus Cristo olha para ele e diz assim, por que me chamas de bom? Por que me chamas de bom? Ele indaga ali sobre a questão da salvação. E agora o Senhor Jesus Cristo fala para ele assim também, segue os meus mandamentos. Agora nós entendemos que pela fé nós somos salvos, e entendemos o que? O processo da salvação. Entendemos agora também que nós precisamos entender os mandamentos do Senhor que Ele trouxe para nós. E agora resumindo ele principalmente em um amor. Sabe por quê, meus amados? Porque para nós, como cristãos, deixa eu te dizer uma coisa, e não se escandalize por gentileza, mas você não tem mais um livre-arbítrio sobre a sua vida após você ter aceitado o nome do Senhor Jesus Cristo e ter o seu espírito vivificado. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos fala que o seu reino começa em amor. Então você não tem agora o livre-arbítrio. Por quê? Porque você é obrigado agora a amar. Então não importa o que acontece, você está agora destinado, no primeiro princípio, todo ele é o quê? O reino do Senhor começa em amor. Então se você disser assim, poxa, você tem um livre-arbítrio. Não, eu como cristão agora, ou o meu livre-arbítrio já foi desamparado, porque eu começo com o reino do amor. Eu preciso amar ao próximo, eu preciso amar as pessoas, eu preciso amar os meus inimigos, eu preciso perdoar os meus inimigos, eu preciso estar caminhando em quê? Em amor. E amor passa a ser o quê? Um dos frutos, e nós entendemos isso. Porque não adianta você fazer tudo o que você for fazer, se não tiver amor, não adianta de nada. Então nós conseguimos entender esse processo que está aqui. Então agora ele fala assim, sobre os mandamentos, fala de um processo da tua alma, em você, por exemplo, deixar as coisas velhas para trás, e agora, entender o processo de salvação, aceitando o Senhor Jesus Cristo, entendendo que Ele foi lá, pegou a chave da vida e da morte, agora que está sobre as suas mãos, agora entendo que, através dos seus mandamentos, eu vou ter uma vida reta, buscando, por quê? Porque somos santos, porque somos justificados no Senhor. Então com isso nós entendemos o que o processo está falando. Mas agora por quê? Tiago 2, e o versículo 19, não precisa abrir, vai estar falando o quê? Que até os demônios creem. Que interessante isso, até os demônios creem. Mas agora nós precisamos entender o quê? Que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, mediante a fé, seremos salvos, precisamos estar nos submetendo a isso. Mas agora você precisa sim estar renovando a sua alma dia após dia, porque, como fala a palavra do Senhor nos diz, ainda que o nosso corpo exterior ele venha nos corromper, contudo, o nosso homem interior nos renova dia após dias. Sabe, meus amados, você pode às vezes estar olhando esse processo todo que está acontecendo, uma igreja toda agora, parece um bando de ninja agora, né? Cheio de massa por tudo que está acontecendo, mas ainda que com seus olhos o seu homem exterior esteja se corrompendo, contudo o seu homem interior, ele se renova dia após dia. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para você falar? Agora, com esse processo, como que fica agora? Abre lá comigo, Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 23 e 24. Vai estar falando agora, por exemplo, o que acontece. Paulo está agora em Roma, 64 anos depois de Cristo. Ele está no momento em que ele está pronto para o quê? Pronto para partir e ao mesmo tempo ele está pronto para ficar ali junto com o povo. Ele está agora indagando e falando para aquele povo de Filipe, dizendo assim, olha, eu gostaria muito de ir, mas ao mesmo tempo eu estou aqui para ficar junto com vocês, para ganhar mais almas, para testificar, para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando agora. Filipenses capítulo 1 e o versículo 23 e 24. Vamos lá. Vamos lá, Filipenses 23 e 24. Vai dizer assim, ó. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tenho desejo de partir e estar com Cristo. Tenho desejo de partir e estar com Cristo. Significa agora em que nós vamos partir e não vamos estar mais no seio de Abraão. Porque Paulo agora está falando o quê? Eu tenho um desejo de partir e estar com Cristo. Exatamente isso que ele está nos falando agora. Vamos lá. Eu perdi um pouquinho aqui. Estou em aperto, partir e estar com Cristo. Por quê?
isto ainda é muito melhor. Olha só, então ele vai dizer assim, o versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Deixa eu dizer uma coisa, meus amados. Há uma esperança. Eu vejo muitas pessoas que estão preocupadas agora com a morte, muitas pessoas que estão aliadas ao medo, muitas pessoas que estão agora com pânico, com estresse, muitas pessoas que declaram a palavra do Senhor, mas que estão agora, por exemplo, em vários momentos na sua vida, passando uma dificuldade de aperto, estresse e ansiedade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não tenha medo, por exemplo, da morte. O Senhor tem a chave da vida da morte. Não tenha medo desse processo. Esse é um processo que nós temos que passar. Você vive nessa época porque o Senhor assim o permitiu, porque você foi escolhido antes do ventre da sua mãe. Agora você consegue entender o quê? Que se você está nesse processo, ainda que o seu homem interior, o seu homem exterior, ele venha se corromper, há uma promessa dizendo: o teu homem interior será renovado dia após dia. Levanta a cabeça, anda, vamos lá, se alimenta pela fé. Cria mais um combustível para essa semana. Por quê? Porque o Senhor tem a chave da vida e da morte. Nada está fora do controle do Senhor Jesus Cristo. Porque quando Satanás pensou, agora eu me encerrei com tudo, eu encravei esse homem agora na cruz. A grande verdade é que ele liberou um processo muito forte nesses 3 dias que o Senhor Jesus Cristo foi lá e ainda fez o quê? Triunfou no meio da morte. Foi lá e roubou a sua chave. Aleluia! E trouxe aqueles que estavam cativos para com ele. E agora a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo é o quê? É para que nós possamos estar com ele. Então, como Paulo está falando, com 2 corações dizendo: eu não sei, eu queria estar convosco agora para pregar a palavra. Paulo estava em coma, já no ponto de partida, ele já sentia isso dentro dele. No ponto de partida dele já, estava acabando o seu ministério, porque ele já estava em Roma. Mas agora ele está dizendo assim: eu queria estar convosco. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que estar com Cristo é melhor. E Paulo está naquele momento de indecisão, mas entendendo que estar com Cristo é melhor. Não tenha medo. Deus não te deu um espírito de medo. Deus te deu um espírito de fortaleza. Não tenha medo da morte. Enfrente agora. E seguimos em frente o caminho do Senhor Jesus Cristo colocou para nós triunfar como seus filhos e co-herdeiro da promessa do Senhor. Uma salva de palmas bem forte para adorar o Senhor. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu convido ao pessoal para vir louvar aqui. Já vou estar entregando o microfone. Mas antes disso eu quero fazer uma oração. Assentado mesmo, eu quero te pedir que você feche seus olhos. E você começa a meditar agora nessa palavra, em que traz agora o momento de você crer que pela fé o Senhor Jesus Cristo tem algo maravilhoso para ti. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa palavra, Senhor Deus, que venha trazer esperança, Pai, sobre a vida dos teus filhos. Aqueles, Senhor Deus, que estavam indagados, Senhor Deus, não entendendo ainda, Senhor Deus, que o Senhor tem a chave da vida e da morte. Agora puderes compreender, Senhor Deus, sobre esse momento, entendendo a autoridade sobre o processo que o Senhor teve, morrendo na cruz, Senhor Deus, por nós. Oh, Pai, trazendo para nós agora, Senhor Deus, mais e mais, Senhor Deus, e testificando o seu controle aqui na terra de todas as coisas. Por isso nós te louvamos agora, Pai. Por isso te pedimos agora, Senhor Deus, fortalece o homem interior dos teus filhos, Senhor Deus, que vai estar se renovando dia após dia para mais uma semana. E diante do Senhor nós te louvamos, ó Pai, crendo ao Espírito Santo, Pai, aleluia, que chegará um tempo, Senhor Deus, que nós vamos estar diretamente com o Senhor, te adorando e dizendo: bendito seja o teu nome. Por isso, Senhor Deus, nós te louvamos agora, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome.